Luciana estava no 7º mês de gravidez quando decidiu procurar uma nova obstetra. O motivo? Um pressentimento. Aquele tipo de incômodo que começa pequeno, quase como um sussurro, mas que cresce a ponto de tirar o sono. Na clínica, a nova médica, Dra. Helena Moraes, de semblante tranquilo e olhar experiente, conduzia a ultrassonografia. O som ritmado do coração do bebê enchia a sala, e Luciana, com os olhos marejados, sorriu de alívio. Mas, de repente, algo mudou. O olhar da médica endureceu. Ela fixou os olhos na tela, a respiração suspensa, depois voltou-se para Luciana, pálida. "Quem fez os seus exames anteriores?" perguntou com a voz controlada, mas tensa. "Meu marido", respondeu Luciana, hesitante. "Ele também é ginecologista." A Dra. Helena ficou em silêncio por um instante. Depois respirou fundo. "Luciana, preciso pedir alguns exames complementares com urgência." "Algum problema com o bebê?" "Seu bebê está ótimo, mas o que estou vendo aqui não deveria estar aí." Luciana sentiu o chão sumir sob seus pés. Meses antes, quando o teste de gravidez deu positivo, ela achou que o destino tinha sido generoso. O marido, doutor. Javier, sempre fora atencioso. Saber que ele era ginecologista parecia uma sorte imensa. Ele cuidava de tudo: vitaminas, horários de refeição, até a temperatura do ar-condicionado do quarto. No início, Luciana se sentia mimada, mas com o tempo, aquele cuidado virou controle. Javier insistia em fazer todos os exames na própria clínica dele, alegando que era por privacidade. "Não quero outro homem te vendo, amor", dizia, meio em tom de brincadeira, meio sério. Luciana ria, achando romântico, até que o carinho começou a sufocar. Ele proibia que ela fosse a qualquer outro médico. Dizia que o bebê estava perfeito e que ela devia confiar nele. E mesmo amando Javier, algo dentro dela começou a desconfiar. Mas o desconforto não vinha só dele. A sogra, Dona Carmen, também estava sempre por perto. Uma mulher imponente, elegante, sempre com aquele sorriso doce demais. Ia à casa do casal quase todos os dias, levando remédios naturais e chás com um cheiro estranho. "É bom pro bebê, minha querida", dizia ela insistente. Luciana tomava por educação, mas sentia algo errado. O que mais a perturbava era o jeito como Carmen tocava sua barriga. Não com ternura, e sim como quem avalia algo valioso. "Nosso bem mais precioso", murmurou certa vez, os olhos fixos na barriga. "Nosso maior ativo." A palavra ecoou na mente de Luciana. Ativo. Não bebê, não bênção. Ativo, como se o filho fosse um bem financeiro. Quando tentou comentar com Javier, ele riu. "Amor são os hormônios? Você anda sensível demais." Mas Luciana sabia, aquilo não era paranoia. Foi assim que decidiu, em segredo, procurar outra médica. Usou um nome falso, pagou em dinheiro e foi até uma clínica em Santo André, recomendada num grupo de gestantes. A culpa por mentir para o marido a corroía, mas o medo era maior. A clínica era moderna e acolhedora. O oposto do consultório sombrio de Javier. Adorora. Helena Moraes a recebeu com um sorriso gentil. Luciana disfarçou sua ansiedade. "Só quero uma segunda opinião. E, se possível, uma ultrassonografia 4D, para guardar de lembrança." Helena assentiu. "Claro, querida, vamos ver esse bebê." Luciana se deitou. O gel frio sobre o ventre, o som do coraçãozinho enchendo a sala. Tudo parecia normal. "Ele é muito ativo", disse Luciana emocionada. Helena sorriu. "Sim, e saudável." Mas segundos depois, sua expressão mudou. A médica estreitou os olhos e voltou o aparelho para um ponto fora do foco principal da imagem. Ampliou, franziu o senho e, num gesto rápido, desligou a tela que Luciana podia ver. O silêncio ficou pesado. "Doutora?" perguntou Luciana, a voz trêmula. "O bebê está bem, né?" Helena respirou fundo. "Seu bebê está ótimo, mas há algo mais." Ela hesitou, depois com cuidado perguntou. "Seu marido fez todas as ultrassonografias anteriores?" "Sim." "Sempre ele", respondeu Luciana. "Por quê?" A médica se levantou. Parecia lutar contra as próprias palavras. "Porque se ele viu o que estou vendo e não te disse nada..." Ela parou engolindo seco. "Luciana, há um objeto dentro do seu útero. Algo que não deveria estar ali." Luciana ficou sem ar. "Um objeto? O que quer dizer com isso?" Helena girou o monitor em direção a ela.
Na imagem ampliada, havia uma pequena sombra metálica, incrivelmente densa e bem delineada, ao lado da parede uterina. Isso não é parte do seu corpo, explicou a médica, séria. E também não é nenhum dispositivo médico conhecido. Não é um DIU, nem implante, nada que se use em obstétrica. Luciana tentou raciocinar. Eu nunca fiz cirurgia. Nunca coloquei nada dentro de mim. Eu sei, disse a médica com voz baixa. Por isso me preocupo. Helena desligou o aparelho e a fitou nos olhos. Preciso pedir uma ressonância magnética. Mas, Luciana... Ela hesitou. Não fale sobre isso com seu marido. Nem com sua sogra. Mas por quê? Porque, se esse objeto foi colocado de propósito, e seu marido sabia, você pode estar em perigo. Luciana sentiu o coração acelerar, o medo subindo como uma onda gelada. Em perigo? Apenas prometa, disse Helena com firmeza, que vai fingir que não sabe de nada. Eu mesma vou agendar os exames. E, por favor, tome cuidado. Luciana saiu da clínica atordoada. Cada pontada que sentia na barriga, cada movimento do bebê, parecia agora um lembrete. Havia algo mais dentro dela. Algo que não deveria existir. Naquele instante, a frase da sogra voltou com força brutal. Nosso maior ativo. Ela dirigiu de volta para casa com as mãos trêmulas, o coração em disparada. O sol se punha atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja. E Luciana, pela primeira vez, percebeu que o verdadeiro perigo não estava nas sombras lá fora. Estava dentro de casa. Luciana chegou em casa já de noite. A mansão estava silenciosa, fria, com aquele cheiro levemente estéril de produto hospitalar que parecia acompanhar Javier por onde ele passava. Tomou banho às pressas, tentando lavar o gel da ultrassonografia e, junto, o pavor que ainda a dominava. O espelho refletia um rosto pálido e cansado, e os olhos marejados denunciavam o medo que ela tentava esconder até de si mesma. Precisava fingir normalidade. Javier chegou pouco depois, com o jaleco pendurado no braço e o cansaço habitual dos plantões. Como foi o encontro com suas amigas da faculdade? Perguntou, depositando um beijo leve na testa dela. Foi bom, respondeu Luciana, esforçando-se para sorrir. Rimos bastante. Ele sorriu, mas seu olhar não acompanhou o gesto. Que bom? Mas não exagere, tá? Lembre-se, você carrega algo muito precioso. Ela engoliu em seco. Algo muito precioso. As mesmas palavras da sogra. Naquela noite, Luciana não dormiu. Deitou-se de costas para o marido e permaneceu imóvel, ouvindo o som do ventilador, o leve zumbido do ar-condicionado e a respiração compassada de Javier ao lado. Por volta das 2 da manhã, sentiu ele se mover. Os lençóis deslizaram devagar, e Luciana fechou os olhos, fingindo dormir. Javier levantou-se em silêncio, pegou o celular e saiu do quarto. Ela esperou 1 minuto, o coração batendo tão alto que parecia ecoar nas paredes. E depois se levantou, caminhou até a porta e a abriu um pouco. Do corredor, via a luz do escritório acesa. A porta estava entreaberta. De lá vinham vozes, a de Javier, tensa, quase um sussurro. Ela foi a outro médico, mãe. Sim, só uma ultrassonografia 4D barata. Queria ver o rosto do bebê. Luciana congelou. Não, ela não desconfia de nada. É muito ingênua para isso. Uma pausa. Sim, mãe. Eu verifiquei ontem à noite enquanto ela dormia. O objeto continua na mesma posição, estável. O bebê não o deslocou. Luciana levou a mão à boca para conter um soluço. Claro que eu vou fazer isso, mãe. Durante o parto, vou alegar complicações, sofrimento fetal. Uma pausa longa. Sim, direi que foi uma cesárea de emergência. Depois, cuidamos do resto. O sangue de Luciana gelou. Pode deixar, mãe. Ainda tenho os documentos da herança de Ricardo Fuentes. E a voz dele soou fria. Nada mudou. Tudo segue conforme o plano. O telefone foi desligado. Javier ficou em silêncio por alguns segundos, depois bufou e apagou as luzes. Luciana correu de volta para a cama antes que ele subisse. Deitou-se, puxou as cobertas até o queixo e fingiu respirar calmamente. Quando Javier entrou, o colchão afundou sob o peso dele. O ar entre eles parecia envenenado. Ela sentia o calor do corpo dele nas costas. E pela primeira vez, entendeu o verdadeiro significado de dormir ao lado de um inimigo. Na manhã seguinte, Javier agia como se nada tivesse acontecido. Preparou o café, serviu o suco e insistiu que ela tomasse as vitaminas.
Luciana engoliu as cápsulas sob o olhar vigilante dele, depois correu ao banheiro e vomitou tudo. Precisava agir. Precisava sair daquela casa. A primeira pessoa em quem pensou foi sua tia Marta, irmã de sua mãe. Uma mulher simples que vivia sozinha numa casinha antiga nos arredores da cidade. Quase não se viam, mas Luciana lembrava que ela evitava falar sobre o passado, especialmente sobre o pai, Ricardo Fuentes. Esperou Javier sair para o hospital. Tenho uma cirurgia, posso chegar tarde, disse ele beijando-a na testa. Assim que o carro dele sumiu na esquina, Luciana pegou a bolsa, as chaves e saiu. Não levou o celular, tinha medo de estar sendo rastreada. A estrada até a casa da tia foi longa, e o tempo parecia pesar sobre o volante. Cada quilômetro aumentava o pavor do que descobrira na noite anterior. Quando estacionou, a tia Marta estava varrendo a calçada. "Luciana?" disse surpresa. "Meu Deus, menina, você está pálida. O que aconteceu?" Luciana a abraçou com força. "Tia, preciso falar com a senhora, é sério." Marta a fez entrar e preparou um chá. Suas mãos tremiam levemente. "O Javier te machucou?" perguntou de repente, olhando-a nos olhos. Luciana ficou em silêncio. "Você nunca gostou dele, não é?" perguntou. A tia desviou o olhar. "Não é isso", murmurou. "É que ele tem o mesmo olhar do seu pai quando olhava para sua mãe." Luciana franziu o senho, confusa. Mas não havia tempo. "Tia, preciso que me conte tudo o que sabe sobre meu pai e sobre uma mulher chamada Carmen." O bule de chá escorregou das mãos de Marta, espalhando líquido quente pela mesa. "Por que você está dizendo esse nome?" sussurrou ela, o rosto empalidecendo. "Porque é minha sogra, tia Carmen, mãe do Javier, e eu preciso saber o que houve entre ela e o meu pai." Marta respirou fundo e, por um instante, pareceu lutar contra as próprias memórias. Depois começou a falar. Carmen trabalhava para o seu pai, Ricardo Fuentes. Era a secretária dele, inteligente e ambiciosa. Seu pai confiava nela. Mas um dia ele descobriu que ela tentava abrir o cofre pessoal dele, aquele que guardava documentos da empresa e outras coisas. Luciana ficou imóvel. Ele a demitiu na hora. Carmen saiu jurando vingança. Eu estava lá, Luciana ouvi, quando ela gritou: "Você me humilhou, Ricardo." "Um dia tudo que é seu será meu." A voz de Marta tremeu. Pouco tempo depois, seu pai começou a mudar. Ficou paranoico, dizia que precisava proteger sua fortuna, que não confiava em ninguém. Luciana o lembrava bem. O pai sempre fora reservado, mas depois da morte da mãe se isolou ainda mais. "Ele fez um testamento", continuou Marta, dizendo que sua herança só poderia ser acessada com uma chave especial. "Que chave?" perguntou Luciana. "Ele nunca disse. Só falou que a escondeu no lugar mais seguro do mundo, dentro do seu tesouro mais precioso." Luciana arregalou os olhos, levando as mãos à barriga. "Meu bebê?" Marta negou-se horrorizada. "Não, querida, isso foi muito antes de você casar." Ela parou, o olhar se perdendo no passado. "Luciana, quando você tinha uns 15 anos, seu pai te levou para uma clínica na Suíça, lembra? Disse que era uma vacina nova, um tratamento para a imunidade." O coração de Luciana disparou. Lembrava da viagem, lembrava da anestesia e lembrou da frase da Drailena. "Esse objeto que estou vendo não deveria estar aí." Luciana levou as mãos ao rosto, em choque. "Meu Deus, tia. O objeto está dentro de mim." Marta soltou um grito abafado. "Ele implantou em você." Seu pai colocou a chave dentro da própria filha. Luciana se levantou, tremendo. "E Carmen?" Ela sabia. É por isso que fez o filho dela, Javier, se tornar ginecologista. Para se aproximar de mim, para me engravidar e tirar o que está aqui dentro. A tia Marta chorava. "Você precisa fugir, Luciana. Agora." "Fugir para onde?" Ela murmurou desesperada. "Dizer o que à polícia? Que meu marido é carinhoso demais? Que meu pai implantou um segredo dentro de mim há 15 anos? Eles vão achar que enlouqueci." Marta respirou fundo. "Talvez haja uma pessoa que possa te ajudar. Um advogado." Seu pai mencionou uma vez. Um jovem honesto, o único em quem ele confiava. O nome dele era Alejandro Vargas. Luciana repetiu em voz baixa, tentando gravar. Alejandro Vargas. Agora ela tinha um nome. Um fio de esperança, mas também um novo medo. A chave da fortuna do pai estava dentro dela, e o inimigo dormia ao seu lado. Luciana saiu da casa da tia com o coração disparado e a mente em turbilhão. Alejandro Vargas.
Aquele nome soava como uma tábua de salvação em meio ao desespero. Se o pai havia confiado nele, talvez ele pudesse ajudá-la. O problema era encontrá-lo. Não podia pesquisar na internet. Javier certamente monitorava seus acessos. Também não podia usar o próprio celular. Enquanto dirigia de volta para casa, o entardecer pintava o céu de tons alaranjados e violetas, e a cidade parecia seguir sua rotina alheia à tragédia que se desenrolava dentro dela. No espelho retrovisor, Luciana viu o rosto abatido de uma mulher que já não reconhecia. Aquela não era mais a moça protegida e confiante. Era alguém que precisava lutar pela própria vida e pela do filho que carregava. Quando Javier chegou naquela noite, agia como se nada tivesse acontecido. Conversava sobre o hospital, sobre o tempo, sobre o jantar. Carmen apareceu pouco depois com um pote de sopa fumegante e o mesmo sorriso suave que sempre escondia algo mais escuro. "Fiz seu caldo favorito, minha querida", disse pousando o pote na mesa. "Tem tudo o que o bebê precisa." Luciana agradeceu, tentando manter a voz estável. Carmen se aproximou, tocando a barriga dela com as mãos frias. "Está crescendo tão rápido", murmurou, o olhar fixo no ventre. "Nosso ativo está quase pronto." Luciana teve vontade de empurrá-la, mas sorriu. "Está mesmo, logo ele chega." Por dentro tremia. Precisava de provas. Ninguém acreditaria em uma história tão absurda sem algo concreto, e ela sabia onde encontraria, no escritório de Javier. 2 dias depois, o destino lhe deu a chance. O marido recebeu um telefonema urgente do hospital. Uma cesariana de emergência. Saiu apressado, deixando as chaves e o jaleco sobre o sofá. "Mamãe vai passar aqui para te fazer companhia, tá?" disse antes de sair. Luciana assentiu, o coração acelerado. Assim que o carro sumiu na rua, correu para o escritório. A porta estava trancada com uma fechadura digital. Tentou o aniversário dela. Nada o de Javier. Nada. O aniversário de casamento. Também não. O desespero começou a subir quando ouviu um carro ao longe. Carmen. Respirou fundo, olhou para a tela do painel e digitou algo que lhe partiu o coração. A data prevista do parto do bebê. Bip. A porta se abriu. A sala cheirava a álcool e metal. Tudo era organizado demais, quase clínico. Sobre a mesa, pilhas de papéis e pastas etiquetadas, mas o olhar de Luciana foi direto para o quadro na parede. Uma paisagem escura que sempre a incomodara. Atrás dele, como imaginava, havia um cofre digital. Tentou o mesmo código. Bip. O cofre se abriu. Dentro, nada de dinheiro nem joias. Apenas documentos com o nome Ricardo Fuentes em letras grandes e um caderno grosso de capa de couro preta. Luciana o abriu. As mãos tremiam. Na primeira página, em caligrafia fria e precisa, estava escrito: Sujeito, Luciana Fuentes, acesso estabelecido com sucesso. Fase 1 concluída. Ela virou as páginas, o sangue gelando a cada linha. Casamento realizado, acesso total garantido. Gravidez obtida após 3 tentativas, sujeito não desconfia de nada. Localização do objeto confirmada estável. As anotações seguintes pareciam de um relatório médico. Eram frias, clínicas, sem uma gota de humanidade. Na última página, datada de poucos dias antes, Luciana leu em voz quase inaudível: plano de extração, cesárea de emergência simulada. Alegar sofrimento fetal, aplicar anestesia geral completa. Tempo suficiente para a remoção do objeto. Pós-procedimento, eliminar risco de complicações de propriedade. E logo abaixo, numa caligrafia diferente, mais curva e feminina: procedimento mais limpo, overdose de anestésico. A mãe não precisa sobreviver. C. Luciana deixou o caderno cair. Os joelhos cederam, iriam matá-la. Com frieza, com método. Tremendo, pegou o celular descartável que havia comprado escondido e fotografou cada página. Antes de fechar o cofre, algo chamou sua atenção. Um envelope amarelado, escondido sob os papéis. A caligrafia era familiar, elegante, antiga. Para Javier, dizia o envelope datado de 20 anos atrás. Luciana o abriu. Meu querido Javier, sei que é caro, mas valerá a pena. Seu pai nunca entenderia o que estamos fazendo, mas nós sabemos pelo que lutamos. Ricardo Fuentes me humilhou, me roubou. Disse que eu não merecia nada, que sua fortuna seria apenas da filha idiota que ele idolatra. Descobri o segredo dele. Ele implantou a chave da fortuna dentro dela.
Você precisa ser ginecologista, não cirurgião. É o único caminho. Um dia fará com que ela se apaixone por você e trará para casa o que é nosso por direito. Não me decepcione, meu filho. Mamãe! Luciana levou a mão à boca. Não era um plano recente. Era uma conspiração planejada décadas antes do casamento. Ela ouviu um ruído, a chave girando na porta principal. Carmen. Luciana guardou tudo o mais rápido que pôde, fechou o cofre e recolocou o quadro no lugar. Saiu correndo do escritório, o coração batendo tão forte que mal ouvia os próprios passos. Chegou à sala segundos antes de Carmen entrar com as sacolas de supermercado. Ué, querida, disse a sogra, erguendo as sobrancelhas. Está ofegante. Andou correndo? Luciana forçou um sorriso com o rosto em fogo. Eu tive um desejo repentino por limonada. Fui até a cozinha pegar gelo. Carmen a observou por um instante longo, avaliador. Depois sorriu. Que bom as grávidas têm desejos estranhos, não é mesmo? Luciana assentiu, o sorriso congelado. Por dentro sabia. A cada passo falso estava a um fio da morte. Naquela noite, trancada no banheiro, ligou o chuveiro para abafar qualquer som e pegou o celular descartável. Digitou a mensagem com dedos trêmulos. Draelena, ele sabe. A mãe dele também. Planejam me matar durante o parto. Preciso sair daqui. A resposta veio minutos depois. Mantenha a calma, Luciana. Vou antecipar sua ressonância para amanhã cedo. Diga a ele que é uma revisão pélvica recomendada pela médica anterior. Venha para o endereço que enviarei. E não volte para casa. Luciana apagou as mensagens, o corpo inteiro trêmulo. Tinha um plano, um fio de esperança. E um prazo, amanhã. Mas enquanto olhava o próprio reflexo no espelho, pálido, o ventre redondo e pesado, sentiu o bebê se mover, como se também sentisse o medo dela. Ela passou a mão sobre a barriga e sussurrou. Eu prometo, meu amor. A mamãe vai te proteger, mesmo que precise fugir do inferno para isso. O amanhecer trouxe um céu encoberto, pesado, como se a própria cidade pressentisse o que estava por vir. Luciana mal dormira. Cada ruído na casa soava como um aviso. Cada passo de Carmen no corredor fazia o coração dela disparar. O plano da Drar. Helena parecia simples. Ir à clínica sob o pretexto de um exame de rotina e de lá desaparecer. Mas o perigo estava em cada detalhe. Carmen, sempre vigilante, insistiu em acompanhá-la. Javier me pediu para garantir que você não se canse, disse a sogra com aquele sorriso frio. Luciana respondeu com doçura ensaiada. Claro, sogra, é bom ter companhia. Por dentro, o medo latejava. Antes de sair, trancou-se no banheiro e digitou no celular descartável. Estou indo, Carmen vem comigo. A Helena respondeu em segundos. Tudo certo. Vamos agir como se fosse um procedimento médico normal. Tenha calma. Luciana respirou fundo. Era agora ou nunca. A viagem até a clínica foi uma tortura. Carmen falava o tempo todo. Sobre o enxoval, sobre nomes de bebês, sobre o quanto a família Fuentes estava prestes a crescer. Luciana apenas assentia, o olhar fixo pela janela. A cada quilômetro, se perguntava se sairia viva daquele carro. Está calada, querida. Algum incômodo? Perguntou Carmen com falsa ternura. Só um pouco de enjoo, suegra coisa de grávida. A sogra deu um sorriso que não chegou aos olhos. Quando chegaram, Luciana quase desabou de alívio. A fachada da clínica era discreta, branca e simples, como a doutora Helena havia prometido. Carmen olhou o prédio com desconfiança. Por que aqui e não no hospital? É uma clínica especializada em gestantes. Disseram que é mais segura, respondeu Luciana firme. Dentro, uma enfermeira de uniforme azul as recebeu com gentileza. A senhora Luciana, certo? Vamos nos preparar para o exame. Eu vou com ela, interferiu Carmen, tentando seguir. A enfermeira sorriu, mas foi categórica. Sinto muito, senhora. Regras da clínica. Nenhum acompanhante na sala de ressonância, radiação e campo magnético, entende? Carmen hesitou, mas não podia contestar sem se expor. Tudo bem, disse, sentando-se na sala de espera. Eu espero aqui. Luciana seguiu a enfermeira por um corredor estreito e, ao dobrar a esquina, viu a Helena, vestindo o jaleco branco e uma expressão tensa. Você conseguiu, sussurrou a médica. Luciana assentiu, a voz embargada. Ela está lá fora. Helena abriu um armário e revelou uma pequena porta lateral.
É a saída dos funcionários. Há um carro te esperando. Precisamos sair antes que ela perceba. Eu deixei o celular em casa, como pediu. Ótimo, isso nos dá vantagem. Luciana respirou fundo, pronta para correr. Mas antes que dessem um passo, um alarme estridente ecoou pela clínica. O som agudo preencheu os corredores. A fumaça começou a se espalhar. Fogo! Gritou alguém da recepção. Helena empalideceu. Isso não é coincidência. A porta se abriu com violência. Carmen estava lá. Os olhos, antes frios, agora ardiam de fúria. Aonde pensa que vai, sua ingrata? Luciana recuou, instintivamente protegendo a barriga. Me deixe em paz, gritou. Helena tentou intervir. Senhora, saia daqui agora! A fumaça está se espalhando! Carmen empurrou a médica contra a parede. Cale a boca, isso é assunto de família. Aos gritos agarrou o braço de Luciana com força. Você achou mesmo que podia me enganar? Javier já sabe que tentou fugir. Ele está nos esperando lá fora. Luciana lutou, tentando se soltar. Vocês são monstros, chorou. Me deixem! Carmen puxou com brutalidade, arrastando-a por um corredor lateral. Do lado de fora, uma van preta esperava, motor ligado. E Javier, de jaleco e expressão gélida, estava encostado na porta. Eu disse que ela tentaria, disse ele calmamente à mãe. Vamos acabar logo com isso. Luciana gritou, mas o barulho do alarme abafava tudo. Javier tirou do bolso um pano embebido em clorofórmio. Não vai doer, amor. É só dormir um pouquinho. Luciana tentou correr, mas as pernas não respondiam. Carmen a segurava pelos ombros com força sobre-humana. O pano se aproximava do rosto dela. Alto aí! Uma voz firme cortou o caos. Todos pararam. Na entrada do beco que levava ao estacionamento, um homem alto de terno escuro avançava com passos decididos. Soltem-na agora. Javier se virou, o olhar assassino. Quem é você? O homem levantou um distintivo. Dr. Alejandro Vargas. Advogado da família Fuentes. Luciana sentiu as pernas fraquejarem. Alejandro! Sussurrou. Atrás dele, 2 policiais uniformizados surgiram com armas em punho. Mãos pra cima! Gritou um deles. Carmen riu, uma risada amarga e incrédula. Isso é um absurdo! Ela é minha nora! Está histérica! Alejandro deu um passo à frente, os olhos duros. Histérica? Curioso, porque essa histérica me enviou provas suficientes para condenar vocês 2. Ele mostrou o celular com as fotos do diário de Javier e a carta de Carmen. Isso aqui é mais que uma história de família. É conspiração, tentativa de homicídio e fraude. Javier empalideceu. Não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente, respondeu Alejandro. Adwerfe. Helena também enviou os resultados da ressonância e os exames. O objeto, a cápsula. Tudo documentado. Helena apareceu atrás dos policiais, com o rosto ferido, mas firme. E eu testemunharei pessoalmente. Carmen soltou um grito de raiva. Maldita! E se lançou sobre Luciana. Se eu não tiver o que é meu, você também não vai ter. Os policiais a seguraram antes que conseguisse alcançá-la. Javier tentou correr, mas foi imobilizado. Luciana caiu de joelhos, chorando de alívio e desespero. Alejandro correu até ela. Está tudo bem, Luciana? Já acabou, você está segura. Mas não estava. Um líquido quente começou a escorrer por entre suas pernas. Ela olhou para baixo, assustada. Doutora, murmurou, a voz embargada. Acho que minha bolsa estourou. Helena empalideceu. Meu Deus, o bebê vem agora. A dor veio como uma onda brutal, arrancando de Luciana um grito que ecoou pelo beco. A fumaça do alarme ainda pairava no ar, e o som das sirenes misturava-se aos passos apressados dos policiais. A bolsa estourou, avisou a Dora Helena, já ao lado de Luciana. Precisamos levá-la para o hospital agora! Luciana tentava respirar, agarrando o braço de Alejandro. Ele está vindo, murmurou entre lágrimas. Meu bebê... Alejandro olhou em volta. Ambulância, rápido! Gritou para os policiais. Vai demorar, respondeu um deles. O trânsito está fechado por causa do alarme de incêndio. Helena avaliou Luciana com um olhar clínico. Não temos tempo. As contrações estão muito próximas. Temos que ir por conta própria. Alejandro assentiu, sem hesitar. Tenho o carro logo ali. É blindado. Com cuidado, a médica e ele colocaram Luciana no banco de trás do sedã preto, enquanto os policiais levavam Javier e Carmen algemados para viaturas separadas. Carmen ainda gritava descontrolada. O bebê, ele tem o que é meu,
Você não entende, Javier. A chave. Mas Javier permanecia em silêncio, derrotado, o olhar vazio. O carro acelerou pelas ruas molhadas, as luzes da cidade se refletindo nas janelas. Luciana gemia de dor no banco de trás, e a dor dara. Helena, ao lado dela, mantinha a calma que só os profissionais acostumados ao caos possuíam. Respira, Luciana, inspira. Solta. Isso. Dói muito, chorava ela. Eu sei, mas está tudo bem. Você e seu filho vão sair vivos dessa, eu prometo. Alejandro, ao volante, ligou o viva-voz. Hospital Nossa Senhora, emergência obstétrica. Temos uma paciente em trabalho de parto avançado, bolsa rota, histórico de gravidez de risco. Chegaremos em 10 minutos. Preparem sala de parto e equipe. O trânsito abriu com o som da sirene policial atrás deles, abrindo caminho. Luciana sentia o corpo inteiro arder. Cada contração era uma rajada de fogo. E o objeto? Conseguiu perguntar entre soluços. Ele pode machucar o bebê? Helena segurou o rosto dela com firmeza. Não. Eu não vou deixar. Agora pense só no seu filho. O resto eu resolvo. A frase soou como um voto sagrado. No hospital, tudo aconteceu rápido. Luciana foi levada direto para uma sala de parto preparada. Enfermeiras se moviam com eficiência, enquanto Helena dava instruções firmes. Monitor cardíaco fetal, rápido! Vamos manter essa frequência estável. Alejandro ficou do lado de fora, conversando com a segurança do hospital, garantindo que ninguém entrasse sem autorização. Do outro lado da porta, os gritos de Luciana cortavam o ar. Não aguento mais, soluçava. Aguenta sim, disse Helena. Eu já vejo a cabeça força, Luciana. Por você e pelo seu bebê. Luciana reuniu tudo o que restava de força. Empurrou, chorou. Gritou. E de repente o mundo pareceu silenciar. Até que o choro forte e saudável de um recém-nascido preencheu o quarto. É um menino! Anunciou a enfermeira com um sorriso cansado. Luciana desabou, o corpo tremendo. Lágrimas de alívio escorriam pelo rosto. Ele... Está bem? Helena sorriu emocionada. Está perfeito, Luciana. Forte e saudável. O bebê foi limpo e colocado sobre o peito da mãe. Ela o abraçou, sentindo o calor da pele minúscula, o coraçãozinho pulsando junto ao dela. Era a vida. Era a salvação. Mas Helena não podia relaxar ainda. Enquanto as enfermeiras cuidavam do bebê, a médica continuou o exame pós-parto com um olhar atento. De repente, franziu a testa. Espere. O que é isso? Luciana, exausta, ergueu o olhar. Aconteceu alguma coisa? Helena aproximou o visor do ultrassom portátil. O objeto ainda está aí, mas algo mudou. Está emitindo uma luz. Uma luz? Está piscando. Como se tivesse sido ativado. Antes que pudesse dizer mais, a porta se abriu. Alejandro entrou ofegante. Dró, Helena, Luciana. Vocês não vão acreditar. Ela se virou, tensa. O que aconteceu? Acabei de receber uma ligação do Banco Central da Suíça. Luciana arregalou os olhos. Da Suíça? Alejandro assentiu. O testamento de seu pai foi executado automaticamente há poucos minutos. A herança inteira, bilhões, foi transferida para uma nova conta em seu nome. E no nome do seu filho. Helena olhou para o relógio. Quando aconteceu? Há exatos 3 minutos. Silêncio. Ela olhou de volta para o ultrassom e depois para Luciana. 3 minutos. Exatamente o tempo do nascimento. Os três se entreolharam. E Helena sussurrou. O nascimento foi a chave. Uma chave biológica. Luciana olhou para o filho, agora dormindo em seus braços, com as bochechas coradas e o punho cerrado. Seu pequeno milagre. Seu libertador. Alejandro sorriu, um sorriso calmo, quase reverente. Parabéns, Luciana. Seu pai era um gênio, e seu filho acabou de abrir o cofre mais seguro do mundo. Ela o olhou, lágrimas descendo silenciosas. E agora? O objeto ainda está dentro de mim. O que ele faz? Helena observou a imagem na tela, o brilho que ainda piscava fraco dentro do corpo de Luciana. Não sei, mas parece estar transmitindo ou gravando. Alejandro ficou sério. Gravando? O quê? Helena o olhou nos olhos. Tudo durante anos, talvez. Luciana respirou fundo. Seu pai não era apenas um homem desconfiado. Era um estrategista que previu cada passo dos inimigos e usou o próprio corpo da filha como uma fortaleza viva. 2 dias depois, o procedimento de retirada do objeto foi feito. Helena, com o apoio de um cirurgião especializado, retirou a minúscula cápsula metálica.
do tamanho de um grão de arroz, que brilhava com um pequeno ponto azul. Luciana dormia sob sedação leve, enquanto Alejandro, do lado de fora, esperava. Quando a médica saiu da sala, trazia nas mãos um pequeno tubo estéril com a cápsula dentro. "Está aqui", disse, entregando a ele. "E ainda está ativa." Alejandro a observou, com um misto de respeito e espanto. "A chave da fortuna. E a prova do crime." Helena assentiu. "E talvez muito mais do que isso, o exame pericial confirmou o que a doutora Helena e Alejandro temiam, e ao mesmo tempo desejavam. A cápsula retirada do corpo de Luciana não era apenas uma chave biológica. Era um gravador digital de alta complexidade, ativado por energia corporal. E o mais surpreendente, estava ativo havia 15 anos. Tudo que Luciana ouvira, dissera e presenciara desde a adolescência estava registrado ali. Os engenheiros forenses trabalharam dias inteiros, extraindo os dados. O resultado, terabytes de áudios. Alguns triviais, mas outros devastadores. Entre eles, as conversas secretas de Javier e Carmen. As vozes eram nítidas. "Ela é ingênua demais, mamãe. O objeto está seguro. Durante o parto, uma dose extra resolve o problema. Depois, tudo será nosso." Era a prova irrefutável. O julgamento virou manchete em todo o país. O caso Luciana Fuentes foi transmitido em tempo real, chocando o público. De um lado, Luciana, pálida mas firme, com o pequeno Mateu dormindo nos braços. Ao lado dela, Drapra, Helena e Alejandro. Do outro, Javier e Carmen. 2 fantasmas do que um dia foram, vestidos com uniformes bege e semblantes de pedra. Os advogados de defesa tentaram tudo. Alegaram histeria, inventaram diagnósticos, disseram que o diário de Javier era ficção médica, que a carta de Carmen era uma lembrança do passado sem valor jurídico. Mas quando o promotor apertou o botão e o tribunal ouviu as gravações, a verdade cortou o ar como uma lâmina. A voz de Carmen ecoou nas caixas de som. "Ela não precisa viver depois que tivermos a chave." Um murmúrio percorreu o salão. Luciana, com lágrimas contidas, olhou para a frente, sem desviar o olhar. O juiz bateu o martelo horas depois. Culpados por tentativa de homicídio, conspiração, fraude e falsificação médica. Condenados à prisão perpétua. Carmen reagiu primeiro, gritando de ódio. "Maldita, você destruiu minha vida!" Luciana, serena, apenas respondeu. "Eu só recuperei a minha." Javier, por outro lado, permaneceu imóvel. Quando o olhar dele cruzou o dela, havia apenas vazio, a alma de quem perdeu tudo tentando possuir demais. Meses se passaram. A casa fria e silenciosa, onde Luciana vivera o pesadelo, foi vendida. Agora ela morava numa chácara ensolarada no interior de São Paulo, cercada de verde, flores e risadas de um bebê que começava a dar os primeiros passos. Tia Marta morava com ela. Dra Helena visitava sempre, ajudando a organizar uma nova clínica, moderna, acolhedora e gratuita para mulheres vítimas de abusos médicos ou familiares. E Alejandro, parceiro fiel desde o início, cuidava do patrimônio deixado por Ricardo Fuentes. Não para o luxo, mas para um propósito. Chamaram o projeto de Instituto Luz Fuentes. Não era uma fundação de fachada, era um refúgio, um símbolo. Ali, Luciana financiava tratamentos, amparava mulheres em risco e custeava ações judiciais contra médicos e familiares que usassem poder para ferir, manipular ou silenciar. O nome não fora escolhido por acaso. Luz era o apelido que o pai usava para chamá-la quando criança. "Minha luz", ele dizia. E agora, de algum modo, ela cumpria o destino que ele planejara, não pela fortuna, mas pela verdade. 1 ano depois, Alejandro a procurou com uma proposta incomum. "Luciana, você tem certeza?" perguntou ao vê-la se arrumar diante do espelho. "Não precisa fazer isso." "Preciso, sim", respondeu ela, ajeitando um lenço azul no pescoço. "É o último passo." A reunião aconteceria numa sala fria de uma penitenciária de segurança máxima. De um lado do vidro, Carmen e Javier, envelhecidos, abatidos, sem o brilho arrogante que os definia. Do outro, Luciana e Alejandro. Carmen foi a primeira a falar com um sorriso torto. "Veio se exibir, é isso? Mostrar que ficou rica com o dinheiro sujo do seu pai?" Luciana sorriu de leve. "Não vim mostrar o que fiz com ele." Alejandro interveio. "Os bens de vocês foram confiscados e repassados ao Instituto Luz Fuentes." "O quê?"
Carmen arregalou os olhos. O fundo que leva o nome de vocês, Fundo Carmen ou Javier, será usado para ajudar vítimas de fraude médica, completou Alejandro. O dinheiro de vocês agora vai salvar vidas. Javier baixou a cabeça. Carmen explodiu socando o vidro. Sua víbora! Luciana permaneceu calma. Tirou uma foto de Mateu do bolso e colocou contra o vidro. Este é o meu ativo mais valioso, disse com voz suave. O único que importa. Javier olhou a imagem como se visse algo que jamais entenderia. Carmen virou o rosto, tomada pelo ódio impotente. Luciana se levantou, despediu-se de Alejandro com um aceno e saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, o sol a envolveu como um abraço. Respirou fundo, sentindo o cheiro da liberdade, da vida recomeçando. No estacionamento, tia Marta a esperava com Mateu no colo, sorridente. O menino esticou os bracinhos quando a viu. Luciana o pegou, beijando-lhe a testa. Vamos para casa, meu amor. Enquanto caminhava, o vento soprou leve sobre os cabelos dela. E por um instante, sentiu que ouvia a voz do pai, suave e distante. Você é minha luz, ela sorriu. Agora, finalmente, entendia. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa. Sua dor importa. E por favor, curta este vídeo e comente o número 22 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez a gente se reencontra por aqui.